Bem-vindo a Meet Point. Eu sou Nélia Lino, radialista, produtora e apresentadora do programa Perfil, há 18 anos na Rádio Grande Rio FM em Petrolina. Aqui, através das mídias sociais da Meet Point, vou conduzir nossos entrevistados no podcast A Vida de por Nélia Lino. Vamos saber quem são, vida familiar, trajetória profissional, o que os move, quais seus sonhos e planos e como realizá-los. Então, já fica aqui o nosso convite para você se inscrever no canal do YouTube MP Meet Point para embarcar conosco nesta jornada. Hoje, vamos juntos nos inspirar na história de... Ele é recifense de nascimento, petrolinense de alma e coração, tem no sobrenome a marca do desenvolvimento de uma região. Filho de Adriana Souza Leão Coelho e Fernando Bezerra Coelho, irmão de Fernando Coelho, filho Pedro Coelho e Antônio Coelho, casado com Lara Sec, pai de Miguel Filho e Gabriel, advogado por formação, político por vocação. Foi eleito deputado estadual por Pernambuco com apenas 23 anos. Eleito, exerceu o mandato de prefeito de Petrolina de 2006 a 2020, quando foi reeleito, governando a cidade até março de 2022, ocasião na qual renunciou para concorrer ao governo estadual. Eu estou falando de Miguel Souza Leão Coelho, ou simplesmente Miguel Coelho. Bom dia, Miguel, bem-vindo aqui ao nosso A Vida de por Nélia Lino aqui na Meet Point. Bom dia, Nélia. Feliz de estar aqui, no canal. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite e oportunidade a gente falar de uma forma diferente, menos política, mais pessoal, Sim. mais transparente. Então acho que vai ser interessante. Para lhe conhecer mesmo, Lhe conhecer mesmo. Já que a gente vai começar lhe conhecendo, eu queria que você se definisse. Miguel Coelho por Miguel Coelho. A gente é sempre suspeito, para falar Sim. da gente mesmo. Eu acho que é muito melhor quando outras pessoas, fazem essa definição. Mas eu sou um cara muito família, gosto de estar no ambiente familiar, seja com meus pais, meus irmãos, e agora casado com meus próprios filhos, que é uma outra etapa da nossa Sim. vida. Eu brinco até que tem alguns momentos que são definidores do ser humano de uma forma geral, seja homem, seja mulher. Acho que um é quando casa e o outro é quando se torna pai ou se torna mãe. São momentos bem intensos, bem mágicos, eu acho que essa é a palavra. Então, gosto muito desse momento. Gosto de trabalhar, óbvio, sou jovem, estou aí no auge da idade, com 33 anos. Então, gosto de me ocupar, gosto de fazer atividades físicas, de manter um mínimo do corpo atlético, digamos assim, até porque nossa família já tem a tradição e a fama de comer um bocado, Então tem que manter para deixar o peso baixo. Mas, enfim, eu sou essa pessoa que vocês me conhecem pelas redes sociais, Sim. aqui de Petrolina, até de uma forma mais intensa, pelo tempo que fui deputado, fui prefeito, que a gente sempre esteve junto. Então, sou um cara de gosto simples, mas uma pessoa muito intensa. Miguel, a gente vai falar primeiro da vida familiar, e aí eu queria trazer a sua convivência, na sua casa, na casa de seus pais. Se eu te perguntar agora, qual é a sua primeira memória de infância? O que é que vem na tua cabeça? Vem o jardim daqui de casa, da casa dos meus pais. Pouca gente sabe, mas eu nasci em 90, em setembro de 90. Meu pai, à época, era deputado federal. Então, eu comecei minha vida morando em Brasília. Depois vim para Petrolina, depois fui para Recife, voltei para Petrolina, Recife, depois fiz intercâmbio, São Paulo e vim aqui. Então, a gente migrou muito, digamos assim, mudando, porque acompanhava os mandatos que papai ocupava e minha mãe sempre junto, claro. Mas de todas as cidades, a que eu mais morei foi Petrolina. Então, sem dúvida alguma, essa identidade, essa paixão, esse carinho que a gente tem pela cidade, não só pelo aspecto familiar, mas também por essa vivência, ela é algo que enraizou, tanto em mim quanto nos meus irmãos,
é de uma forma muito consolidada. Então, tanto que a gente tem algumas marcas assim, você vê, Semana Santa, a gente sempre passa aqui, a gente sempre está aqui, a padroeira, a gente sempre está aqui. Então tem algumas datas que, mesmo que hoje Pedro mora fora, mora no exterior, Fernandinho mora em Brasília, Antônio em Recife, eu aqui, meus pais se dividindo para estar junto da gente. De todo mundo, sempre que pode, mas nessas datas a gente sempre volta às nossas raízes, que é Petrolina. Então, assim, eu tenho as melhores referências da infância. Na infância, assim, quem era mais linha dura? Era o pai ou a mãe? Quem era que botava assim nos eixos? Hoje a gente foi abençoado, eu e meus irmãos, de ter excelentes pais, e sou suspeito para falar, né, tanto do meu pai quanto de minha mãe. Mas minha mãe sempre esteve mais em casa, né? Porque meu pai, enfim, eu estava nos mandatos de prefeito, secretário, deputado e por aí vai, pelos cargos que ele ocupou. Mas papai também sempre fez muita questão de participar das nossas atividades escolares, das nossas vidas, dos nossos crescimentos, de apoiar as nossas ideias até ali já na adolescência, na escolha de faculdade, nos negócios que até hoje nós somos muito ligados. Quem conhece a gente de uma forma mais próxima, com mais intimidade, sabe que eu e meus irmãos, junto com nossos pais, a gente não vou dizer uma tribo, mas a gente é bem... É um assim, grudinho. Bem junto mesmo, de uma forma que eu acho que é importante, até porque a gente tem nos irmãos as pontes, né, os alicerces, a família é o principal alicerce da gente. Sim. E até para que isso também seja referência para os nossos próprios filhos, para a nossa relação enquanto marido e mulher, enfim, cada um com a sua respectiva esposa. Então, enfim, mas a Adriana era quem comandava. A mamãe era quem puxava mais a orelha, era quem dava ali mais o carão, digamos assim. Me identifico como filha de uma mulher forte e como mãe também. Me identifico. Uma grande mulher. E olha só, Miguel, 4 meninos dentro de uma casa. Né? Quem aprontava mais? Aí... Tem que entregar. É difícil, né? É difícil, mas 4 meninos. Mas é porque lá em casa, primeiro que as distâncias não são grandes, né? Você vê, de Fernandinho para Pedro são 3 anos, de Pedro para mim também 3 e de mim para Antônio 5. Então a gente terminou, Antônio um pouco menos, que a distância de Antônio para Fernandinho, do primeiro ao outro, já são aí 11 anos. Mas eu acho que quando estava junto assim, era sempre eu e Pedro um pouco, ali de uma forma mais animada as disputas. Sim. Mas também teve um momento no segundo mandato do meu pai, prefeito, ali na década, em 2001, quando ele voltou à prefeitura, Fernandinho e Pedro ficaram em Recife, por conta, enfim, do colégio, essas coisas, estudando já. Fernandinho já estava no ensino médio. E eu e Antônio viemos com meus pais para poder morar aqui. E morei até 2006, né? Moramos aqui até 2006. Então, aí também terminou dando essa liga mais com o Antônio, enfim, por a gente estar junto aqui nesse tempo, a convivência mais intensa. Maior. Tem alguma memória de infância, assim, que vocês aprontaram, que virou, várias. Que virou história na família? A mamãe sempre deixava a gente receber, enfim, meus pais, né, minha mãe e meus pais sempre deixavam a gente receber muitos amigos em casa, então... Tem algumas brincadeiras que eu acho que hoje não são mais aceitas, assim. Tem um tal de gato-mia, um tal de cuscuz, enfim, uns pega-pega meio estranho aí, que terminava sempre um chorando. Mas eu acho que isso também faz parte desse crescimento nosso. Né? Muito bacana, muito bacana. Você falou sobre isso, e com relação à adolescência... vamos pular um pouquinho agora. Qual é a tua melhor memória da adolescência? Porque você estava dizendo aí, foi um período, mais ou menos, entre a sua adolescência e já se encaminhando mesmo para a vida adulta, que vocês mudaram muito, né? Foram para vários... Então, era como se você mudasse de turma. Né? Quais são as memórias? A minha adolescência foi praticamente toda aqui, enfim, depois só São Paulo, quando fui fazer a faculdade, né, Nélia? Mas foi de 2000 a 2006, 2007, mais ou menos, aqui em Petrolina. Então, tenho grandes amigos aqui em Recife, então foi uma parte que ficou mais radicado mesmo. Ficou mais aqui, fincado em Petrolina. Enfim, eu gosto muito de cavalo, então ia muito ali no Parque Geraldo Estrela. Eu acho que até pela relação também, desde o meu avô, meu pai, com o Nélio, com o Geraldinho, então... Era um programa que a gente curtia muito, era andar de cavalo ali no parque.
Eu gosto muito de pescar, enfim, tinha grandes amigos ali na Ilha do Maçangano. Não sabia dessa faceta. Então, enfim, até fazer jus aqui, mas tem uma pessoa chamada Ronaldo Cancão, que, enfim, ele sempre levava a gente para pescar em Sobradinho. Tem um grande amigo nosso que já faleceu, infelizmente, que era Márcio Rodeador. Ele era um ilhéu, morava ali na Ilha do Maçangano, então a gente sempre gostava de ir, pescava no rio, naquele barco no toc-toc-toc-toc mesmo, bem raiz, né, bem tradicional, com o meu pirão. Então, assim, eram programas legais, sim, não tinha nada demais, mas eram coisas que nos aproximavam aqui da cidade, do dia a dia. Bacana, né? Eu adoro, até hoje, quando tenho um tempinho, eu vou andar de cavalo, eu pesco, enfim, eu gosto muito do Rio, sou apaixonado pelos passeios aqui que o Rio oferece. Então, era mais isso aí, a nossa adolescência aqui, a minha particularmente. Né? Sei. E ir para São Paulo, Miguel, porque sempre assim, é um ato, por mais que a família acompanhe, eu acredito que na época a Adriana também se dividia muito, né, entre os filhos que estavam estudando e etc. Mas essa ida, eu acho que causa sempre uma apreensão. Sair de casa, né, sair do ninho para dar o primeiro voo e tá lá e tem que enfrentar sozinho. Claro. Né? Nélio, eu acho que tem dois aspectos aí. Primeiro, uma coisa mais histórica, cultural das nossas famílias, tanto da família de minha mãe quanto da família do meu pai. Você vê, seu Quelei e Dona Josefa, vamos botar aqui 100 anos atrás, quando tiveram seus filhos, Paulo, Nilo, Oswaldo, Geraldo e por aí vai, todos eles estudaram fora. Até porque não tinha faculdade aqui em Petrolina na época. Ou ia para Recife, Salvador, ou ia para o próprio São Paulo. E isso foi passando de geração em geração. Então, eu acho que tem esse aspecto. Mas um outro ponto muito forte mamãe tem até grudado assim nos nossos espelhos do banheiro, que ela botou no de todos, é uma frase que diz o seguinte, que existem dois legados duradouros que podemos deixar para os nossos filhos. Um deles raízes e os outros asas. E eu acho que isso representa muito da educação que a gente teve na criação, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então esse momento do saltar, como você falou, né, de sair do ninho, eu acho que é importante até para a formação de caráter, da formação pessoal, enfim, de cada um, até para poder aprender a se virar mesmo num ambiente que seja fora desse ambiente controlado, digamos assim, ou da zona de conforto familiar. Então, foram escolhas nossas, não foi porque, enfim, foi imposição, tem que ir para São Paulo. A gente sempre teve muita liberdade de poder escolher o que queria estudar e onde queria estudar. Tanto que Pedro fez no exterior, Fernandinho fez em São Paulo, eu fiz, Antônio também fez no exterior. Então, e cada um fez uma coisa diferente. Fernandinho é administrador, Pedro é químico, eu sou advogado de direito e Antônio é economista. Então, enfim, teve para todo tipo um pouco. Muito interessante mesmo. E aí, essa história, você disse que a Adriana, essa frase eu achei super bacana, né? Mas a sua estada lá mesmo, Miguel, eu estou falando em termos, né, de você ir para um ambiente, ir para uma faculdade que você não conhecia ninguém. Mas acho que isso faz parte, né? Faz parte do processo. Eu adorei minha faculdade, adorei meu período de faculdade. Eu até brinco hoje, né, com quem a gente conversa e encontro universitários, até porque vai e não vem a gente está em alguma universidade fazendo uma palestra, um discurso, uma fala. Eu digo, aproveitem, porque se a gente soubesse que era tão bom, a gente não queria sair tão rápido da faculdade, porque é um momento... Assim, é um momento que você não tem tanta responsabilidade, né? Sua responsabilidade é estudar, você não tem a responsabilidade ali do trabalho, enfim, da dependência financeira que você precisa ter. Então, assim, eu adorei minha faculdade, me identifiquei no direito. A primeira faculdade que eu passei foi de administração, e passei em direito no segundo momento. E optei pelo direito, e sou muito feliz no meu curso, me identifiquei. Acho o curso maravilhoso, que abre a mente para diversas áreas distintas. É um curso bem amplo. E São Paulo é uma cidade, é uma megalópole, né? Enfim, é uma metrópole, tem de tudo um pouco, para todos os gostos, tribos, tudo. Então, assim, tive familiares também, primos que estavam na mesma época de faculdade, então isso ajuda nessa transição, sem dúvida alguma. E fiz grandes amigos, que até hoje a gente mantém contato. E aí, vamos falar que aí veio Lara na sua vida, né? Eu quero saber como foi que aconteceu, né? Como você conheceu Lara, como é que se deu, né? E até chegar aí aos 2 filhos. Vamos esperar que ela não ouça isso, né? Mas, enfim, Lara me deu uma canseira, né? Digamos assim, de quase um ano de paquera, de flerte, enfim, de vai e vem aí
de encontros até a gente poder, de fato, conseguir dar o primeiro beijo, né? Vou romantizar um pouco aqui, até chegar. A gente começou a ficar, lembro como se fosse hoje, no dia 21 de abril de 2012, foi o show de Paul McCartney, inclusive, em Recife. Sim. Foi nessa data que a gente se encontrou no almoço. Em Recife. Você já conhecia ela daqui de Petrolina? As famílias se conheciam, né? A gente ainda não tinha tido, até porque eu fui morar em Recife, depois em São Paulo, e ela fez faculdade em Salvador. Então, desencontrou, mas os nossos pais tinham conhecimento aqui por conta da cidade, é óbvio. Mas aí depois, eu acho que por intermédio de algum amigo em comum, falou, tem aquela menina ali, não sei o quê, etc, etc. Eu estava terminando a faculdade, então sabia que em algum momento pretendia voltar, seja para Recife ou para Petrolina. E aí despertou interesse, aí começou, enfim, todo esse enredo aí de paquera que durou esse tempo. E graças a Deus deu tudo certo. Acho que a demora foi importante até para valorizar bem o relacionamento. Olha que coisa E hoje boa. estamos há 11 anos, né? A gente começou em 2012, agora vamos fazer mais de 11 anos. Foi quanto tempo, Miguel? Entre namoro, noivado, casamento? A gente começou a namorar em junho de 2012. Casamos em julho de 2017, enfim, estamos até agora. E já casou prefeito, né? Era recém-prefeito, né? Assumi em janeiro de 17, a gente casou em julho. Muito bacana, que realmente foi um casamento lindo, né? Eu fui o primeiro neto de vovô de seu Paulo e Dona Luzete a casar aqui em Petrolina. Foi mesmo? Todos os outros casaram fora, né? Até porque o local do casamento leva muito conta também aonde a esposa, a noiva mora, né? Onde a noiva mora. Eu dei essa sorte que, enfim, Lara era daqui e tudo, então, enfim. Aí casou na catedral, que eu acho que é um sonho, né? Linda. E por tudo que a catedral representa para a cidade, para a gente, eu sou católico. Exatamente. Então, para a gente foi muito especial. Vamos falar sobre o catolicismo, né? Você vem de uma família católica, né? A partir de seus avós, inclusive. Vem de uma família católica, Lara também. E eu vejo muito que vocês são muito dentro de igreja, né, Miguel? De ir em missa, de ir com os meninos, estar com os meninos presentes nessas ocasiões. Qual é o peso, né, na tua vida dessa religiosidade? Acho que a fé, até para respeitar também quem não é católico, né? Então vamos falar um pouco de fé de uma forma mais ampla, Nélia. Acho que a fé é primordial para qualquer sociedade, para qualquer pessoa. A fé enquanto crença, enquanto sustentação moral, enquanto sustentação psicológica. A gente ter ali não apenas um refúgio, mas ter uma base do que é que a gente quer enquanto sociedade, mas principalmente do que é que a gente quer enquanto ser humano, enquanto cidadão, para nós e para os outros. Então, acho que a fé ela é fundamental nesse aspecto. A gente gosta, eu também tive muita sorte, porque Lara é muito religiosa também, então isso terminou nos aproximando ainda mais. Hoje, na criação dos nossos filhos, Miguelzinho tem 4 anos, já reza conosco todos os dias. Gabi ainda está aprendendo, só tem 2 anos, mas enfim, já começa a ver esse movimento, digamos assim. E, enfim, eu acho que é fundamental, porque respeitando, cada um é um, não adianta, acho que nada forçado é bom. Acho que tem que ser muito mais pela doutrina, pelo ensinamento, pelo exemplo, para que cada um possa ir se formando. E aí, quando Lara deu a notícia da gravidez de Miguelzinho, primeiro, porque eu acho que a primeira notícia... Foi no São João de 18, porque Miguelzinho é de março, né? Miguelzinho, enfim, é dia 9 de março de 19. Então, enfim, fazer o tempo para trás aí, foi mais ou menos no final de São João, julho ali de 2018, foi quando a gente soube. Foi o primeiro filho, né? A gente tinha um pouco mais de 1 ano, exatamente 1 ano de casado a gente tinha. E, enfim, maravilhoso, filho, muito bom, não tem coisa melhor na vida. Eu acho que é uma emoção. Você estava no parto? Total, nos dois. Eu brinco com ela que quando o Miguelzinho nasceu, né, que foi o primeiro, que é uma carga assim, de adrenalina, de ansiedade, de emoção, de tanta coisa ali que acontece no mesmo tempo na sala de parto, que eu lembro que quando foi cesárea, né, as duas, quando Miguelzinho nasceu, que estava tudo bem, eu cheguei no ouvido dela e falei, eu sei que você está aí se operando, eu quero outro, vamos pensar. Porque, assim, foi um negócio muito, muito especial pra gente, né? E, enfim, tanto que logo 2 anos depois a gente teve a bênção de ter o segundo filho, que é Gabriel. Enfim, e hoje, meu Deus do céu, são nossas vidas, sem dúvida.
Ô, Miguel, eu acho interessante isso. E também, assim, por mais que a gente, depois que tem filhos, eu já sou avó, né, acompanho de perto minhas netas, mas assim, mesmo você estava falando dessa descarga de adrenalina na hora do nascimento, isso é muito bacana. Já ouvi relatos, né, de outros pais que acompanharam. Mesmo quando a gente está naquelas noites insone, né, que está doentinho, a gente acompanha, não sei o quê, não existe um peso com relação Não. àquilo. Mas você tem a preocupação, você amanhece no outro dia destruído, mas você está feliz, Não, porque seu filho está bem. Faz parte, né? Né? Eu acho que faz parte do ciclo. E assim, né, não dá para descrever a emoção de ser pai. E não é ser pai só no parto, né? Ser pai é para a vida toda. Sim. Então, enfim, nos momentos do pouco sono, das privações, das liberdades que você não tem mais. Isso. Eu digo isso de coração leve, de que eu sou outra pessoa depois de ser pai, porque você fazia tudo até o dia do nascimento do meu primeiro filho, que você não tinha medo de avião, você não tinha medo de fazer muita coisa. Hoje parece que você fica meio frouxo para várias coisas, que você sabe que tem outras responsabilidades e tem ali, enfim, um filho, 2 filhos, enfim, uma casa, uma família que dependem de você, né? Então isso é muito, enfim, é diferente. Falamos sobre família, né? Começando lá do seu pai e etc, e com seus pais, seus irmãos, Lara, os meninos. Vamos falar agora da parte política, né? Existe um marco, Miguel, um start na sua vida, um momento que você lembra que você disse assim, quero concorrer a um cargo eletivo? Acho que o que primeiro despertou assim, um interesse não só em mim, né, voltar até um pouquinho antes na história, Sim. mas em todos os meus irmãos, né, mas Pedro, por decisão dele, também não quis ingressar na política de forma direta, foi exatamente esse acompanhamento e esse dia a dia que a gente acompanhava meu pai. Papai, principalmente enquanto prefeito aqui de Petrolina, né, foi por 3 mandatos, ele tinha um costume de todo final de semana ele levar a gente para as agendas do interior. E quando tinha alguma outra inauguração à noite que não pudesse atrapalhar ali o dia a dia da escola da gente, ele também fazia questão que a gente acompanhasse. Então imagina uma criança de 5, 6, 8, 10, 12 anos poder estar ouvindo testemunhos, e agora após ser prefeito, enfim, entendo isso muito melhor, das vidas que são transformadas, que são beneficiadas por uma ação daquele líder, daquela pessoa, gestor. daquele gestor, entendeu? Então isso foi cultivando assim um sentimento aqui no nosso coração, na nossa formação, que acho que despertou. Além do fato histórico que a gente tem aí desde Tio Nilo, enfim, de toda a influência política da geração anterior à nossa, que, enfim, também se mistura muito com a história de Petrolina, com muita humildade possível. Óbvio que Petrolina é formada pela história de todos que contribuíram, mas acho que, modéstia à parte, Sim, como eu falei, a nossa família... na abertura, é um sobrenome, né, que deu carrega, a sua parcela de contribuição. Exatamente, que carrega, entendeu? o desenvolvimento de uma região. Exato. Então, enfim, teve esse ponto, mas se você perguntar o que me marcou mesmo e disse, poxa, topo enfrentar uma parada dessa, foi a campanha de 2004, do meu pai, né? Foi uma campanha foi a reeleição dele para prefeito, uma reeleição totalmente desacreditada. Meu pai começou em terceiro, naquela época enfrentou Oswaldo, enfrentou Gonzaga. Foi uma eleição bem baixa, foi uma eleição bem difícil, mas a volta por cima e ver a dedicação, a entrega, enfim, a intensidade que meu pai e todos aqueles que estavam ao lado dele conseguiram dar a volta por cima e construir essa vitória em 2004 foi uma virada de jogo, tanto para a gente, do âmbito familiar, quanto politicamente, né? Porque depois veio 2006, aí veio a campanha de Eduardo, enfim, toda a história que a gente participou juntos, então eu acho que a de 2004 foi a mais marcante para mim. Você foi eleito deputado estadual com apenas 23 anos. Você já estava formado? Já estava trabalhando, estava em São Paulo. Quer dizer que você chegou a advogar? Advogado, voltei agora também, né? Fora da prefeitura, estou liberado. Mas assim, antes você chegou a advogar, antes do mandato? Fiquei em São Paulo, trabalhei em banco, trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei em tribunal, enfim, lá no TRF, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região lá em São Paulo. Então, estava entrando nessa vida.
Até que, enfim, em 2014, março, foi na Páscoa, Semana Santa de 2014, Fernandinho, né, enfim, meu irmão, ele, enfim, por outras várias razões que aconteceram ali na sucessão de Eduardo, Fernandinho me liga e diz, você vai ser candidato a deputado estadual, estamos precisando de um candidato a deputado estadual que a gente confie que seja próximo e eu estou defendendo que seja seu nome, então arruma as malas aí que vai ser você. Então, assim, eu não vou negar, porque eu estava muito feliz em São Paulo, mas eu tinha essa vontade de esperar uma oportunidade, né? E essa oportunidade surgiu em 2014, enfim, foi uma belíssima campanha. Acho que toda campanha é bonita, acho que toda campanha é um aprendizado, até as que a gente perde, como foi agora em 22, sim. Enfim, a gente tira os aprendizados. Mas ali a gente ganhou, né? Fui o deputado estadual mais novo de Pernambuco, da época, tive 55 mil votos e um quebrado. Petrolina me deu metade dessa votação, então acho que eu fui um dos mais votados aqui de 14. E aí, enfim, o resto é história que todo mundo conhece. E aí, a candidatura a prefeito de Petrolina, que eu sei que tem uma história muito bacana por trás disso, que, como você disse agora, para deputado estadual, Fernandinho disse, olha, nós estamos precisando, né, venha, o nome é você, venha, e você prontamente foi. Para prefeito, a história foi convocação familiar ou foi uma vontade? Foi voluntariado mesmo. Não, Nélia, a gente, enfim, tinha um ciclo se encerrando aqui em Petrolina, né, que era do ex-prefeito que me antecedeu. Eu sabia que ali seria uma oportunidade de uma renovação. Eu via os candidatos que estavam colocados, e aqui não quero entrar no mérito, enfim, de nenhum nome, até por respeito que tenho a eles, mas eu percebia também que era de uma geração passada e que Petrolina estava carente de uma nova liderança com novas ideias, com um novo pulso, com firmeza, que pudesse oxigenar a cidade, que pudesse fazer Petrolina voltar a pensar grande, né? Voltar a ter força política. Isso é uma expressão que a gente usa muito. E naquele momento a gente tinha, Fernandinho era ministro de Minas e Energia, ministro do governo federal, Fernando era senador, a gente tinha relação com o governo do estado à época, então assim, estava tudo alinhado. O que faltava era ter um prefeito disposto a trabalhar e que fosse ousado, que tivesse tesão, vamos dizer assim a palavra mesmo, de poder bater na mesa e virar o jogo. Então, eu disse isso, eu provoquei Fernandinho num primeiro bate-papo, né? Eu disse, a eleição é difícil, eu sou o último, eu tinha feito uma pesquisa, de fato eu era o último, eu tinha 2% das intenções de voto, eu sou o último, mas eu acho que dá para ganhar. Se a gente fizer assim, eu acho que tem um caminho aqui, uma avenida para a gente poder traçar. E eu sei dos desgastes aí, que, enfim, tudo estava acontecendo naquela época, quem for buscar em 2016 vai lembrar, mas eu acho que a gente tem como ganhar. E, enfim, foi uma campanha maravilhosa, né? Porque eu saí de 2% para 40%, 39% mais ou menos. E foi uma campanha de crescimento, de virada e tal. E a gente sabia que Petrolina tem uma coisa diferente de outras cidades no interior. Petrolina tem o tempo de televisão e tempo de rádio. Então, e eu era extremamente desconhecido. Então, a partir do momento que a gente começasse a se apresentar para a cidade, falasse do histórico, mas principalmente falasse do projeto para frente, que as pessoas iam se despertar para isso. E eu lembro que eu noivei nesse ano, né, até com Lara, eu noivei em maio desse ano. Eu li um livro que foi, assim, também transformacional para mim, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E esse livro ensina bastante coisa. E eu voltei dessa viagem, para eu ganhar a campanha, eu tenho que chegar no dia da convenção com tantos por cento de intenção de votos, no dia de começar a televisão com tantos por cento, na semana da eleição tem que ter tantos e no dia da eleição eu vou ganhar com tanto. Eu errei por 2% as minhas projeções, mas que bacana. Mas bateram, né? Olha a lição que você está dando aqui, não vou chamar nem de lição, mas a inspiração que você está dando aqui para quem vê a gente, né? Programação. Planejamento. Tem que saber o que queria fazer, as etapas, né? E cumprir, né? Planejamento. E, Miguel, foi uma campanha assim, eu me lembro, e assim, o que eu acho bacana é que você falou aí, Petrolina precisava de uma jovialidade, né? De uma renovação, de um gás, digamos assim. Isso. E foi o que a gente viu. E vou lhe confessar aqui também, eu passei a ter você como meu candidato a partir do momento que eu lhe entrevistei no programa Perfil. Eu fiquei muito surpresa quando eu lhe entrevistei, que é como você diz, você era
desconhecido. Eu era filho de Fernando. Exatamente. Ninguém me conhecia. Exatamente. Embora já viesse fazendo um trabalho como deputado estadual, mas nem todo mundo acompanha o trabalho do deputado estadual, né? E aí eu me lembro, quando eu lhe entrevistei no programa Perfil, que terminou o programa, você saiu, se despediu, eu disse para o pessoal que estava no estúdio comigo, eu disse, gente, eu estou impressionada com a capacidade desse menino, porque é um menino. Eu tinha 25 anos. Eu estou impressionada com a capacidade dele. Eu fiquei muito impressionada, sabe? E realmente, Miguel, é de tirar o chapéu, né? Obrigado. E aí, como foi ser prefeito de uma cidade dessa? Porque Miguel é um desafio muito grande. Uma coisa é você focar na candidatura e vencer a eleição. Outra coisa completamente diferente é você sentar na cadeira de prefeito e pegar o que foi de uma gestão anterior. Eu brinco, né, até que quando a gente começa a eleição, que a parte divertida é ganhar, é fazer a eleição e ganhar, né? O trabalho mesmo começa, enfim, quando você assume a gestão. E para mim foi muito importante isso, como você falou mesmo, a referência que a grande maioria das pessoas de Petrolina tinha da minha pessoa até a campanha, era a referência do meu pai, ou do meu irmão, enfim, que já estavam aqui na política há mais tempo. Então, as pessoas passaram a me conhecer, mas mesmo após a vitória, ainda tinha uma certa preocupação, digamos assim, mas vai ser Miguel mesmo ou vai ser Fernando? E a gente sabia que tinha essa dúvida, esse questionamento. Então, para mim era muito importante deixar uma marca, até do ponto de vista pessoal, de que, é óbvio, tenho no meu pai a minha maior referência, no meu irmão também, em toda a minha família, mas aquele era o meu momento, enquanto líder, enquanto projeção de líder, vamos dizer assim, naquela época, enquanto prefeito, de poder mostrar que a cidade podia confiar a mim na responsabilidade de poder, não era só liderar, era transformar a cidade no que hoje a gente já começa a ver nessa cidade acolhedora do ponto de vista social, humano, mas uma cidade preparada, robusta do ponto de vista de infraestrutura, porque, enfim, o que a gente pegou, a gente fez uma transição praticamente inexistente, nem computador tinha, folha em atraso, enfim, diversos outros problemas, que isso faz parte também do jogo. Isso aqui não foi exclusivo de Petrolina e nem foi a primeira e nem será a última vez. Mas isso tudo também foi importante na minha formação profissional e na minha formação pessoal. Eu acho que, assim, não é segredo, mas um dos méritos da nossa gestão, e digo da nossa, até porque Simão dá continuidade a essa gestão, foi meu vice, agora o nosso prefeito, é o nosso candidato à reeleição e nós temos plena confiança na sua capacidade de liderar e de trabalho, foi a equipe. A gente formou uma equipe nesses 8 anos, agora finalizando em 24, que até hoje está aí, dando conta, sabendo do projeto, sabendo quais são as metas, sabendo qual é o objetivo que quer chegar. O nosso objetivo não cessa em 2024, muito pelo contrário, a gente preza pelo plano de governo. O que eu prometi em 2016, eu entreguei quase 92% em 2020. O que a gente prometeu em 20, eu e Simão, ele vai chegar agora na reeleição dele, tendo feito quase 90% também do nosso plano de governo. Então, isso são coisas que dá, primeiro, credibilidade, as pessoas poderem saber que o que a gente promete, a gente entrega, a gente faz. E segundo, todos os indicadores estão aí mostrando que Petrolina decolou nesses últimos 8 anos. Se você pegar indicadores sociais, a gente é o que mais cresce. Pegar indicadores da educação, temos uma das melhores educações de Pernambuco e do Nordeste, geração de emprego, infraestrutura de avenidas duplicadas, viaduto. Petrolina passou 60 anos sem ter um viaduto. A gente fez logo 2 na 7 de setembro e Simão vai inaugurar agora o Dom Norato Viana. Duplicação, passou 8 anos sem duplicar uma avenida, eu dupliquei 10. Simão está fazendo acho que outras 6 agora, tem a Orla 3, tem a Transnordestina, enfim, aí fala, vocês fazem muita infraestrutura, vamos para a educação então. A gente fez uma nova semente de graça, ampliou, Petrolina tem o maior programa de pré-escola e de creche do estado de Pernambuco. Fiz o programa de escolas de referência em tempo integral, só tinha uma quando eu cheguei nele aqui, que foi meu pai que tinha deixado em 2006. Eu saí da prefeitura com 10, Simão vai terminar esse mandato de 24 com 15 e a meta é chegar ao próximo mandato com 30, porque a gente sabe que a educação é importante. Vamos para a saúde, fiz a maternidade, Simão fez agora o hospital, que vai inaugurar acho que em janeiro, fevereiro do ano que vem, reformamos o centro de convenções, ele vai terminar essa obra, a Orla 3, como já citei, tem
Eu acho que a gente construiu, na minha época, só eu, acho que, enfim, da minha gestão, acho que foram 10 ou 12 postos de saúde ampliada, nova policlínica, mutirão, enfim, uma série de... Então, tem obra para todo mundo ver, para todos os gostos. Agora, a gente também não tem a pretensão, e eu dizia isso na campanha, disse em 2016, disse em 2020, nós não vamos resolver todos os problemas de Petrolina, porque Petrolina não é uma cidade inerte. Petrolina é uma cidade dinâmica, uma cidade que a cada dia que passa tem problema novo a ser resolvido. E tem gente chegando, tanto que nós somos hoje a terceira maior cidade do estado. O que precisa é ter uma gestão atenta, uma gestão atenta aos problemas, mas atenta às modernidades, às inovações, para manter Petrolina no pioneirismo com força política, para tirar o dinheiro de Brasília, de Recife, da onde tiver que tirar, sem essa babaquice de ideologia política, porque o governo federal é de linha A e linha B. Não, a obrigação do presidente, do governador e do prefeito é a mesma, é cuidar do povo e fazer mais. Governar para todos. Na época da eleição, aí sim, cada um sobe no seu palanque, cada um defende a sua cor, mas passou a eleição, desarma o palanque e vamos todo mundo trabalhar. Muito bem. Hoje, como é o teu dia a dia? Qual é a tua rotina, Miguel, hoje? Porque aí você sai de um lugar, você saiu da prefeitura, foi para uma campanha de governador, que aí não foi brincadeira, você bateu o estado todo. É muito diferente de uma candidatura, uma campanha para prefeito, que você está dentro ali. Né, dormindo em casa todo dia, né? Não é isso? Você andou o estado de ponta a ponta, né? Teve em todas as regiões. E aí foi muito intensa a campanha, né? Para governador, a gente acompanhou. E aí, de repente, vamos voltar para... É um freio de arrumação, né? Você leva um choque assim, de intensidade. Sem dúvida, né? Eu vinha aí, enfim, desde 14, era eleição a cada 2 anos, enfim, ou participando de eleição de forma direta, sendo candidato, ou participando de forma indireta. Então, sem dúvida, assim, 2023 foi um ano de oxigenação, da gente poder curtir também, particularmente, muito mais a família. Só para você ter uma ideia, eu renunciei à prefeitura no dia 30 de março de 22. Gabriel tinha 6 meses. Eu voltei no dia 5 de outubro, no aniversário dele, pós primeiro turno. Gabriel tinha feito 1 ano. Eu disse, meu Deus do céu, foi... eu perdi muito mais da eleição aqui, né? Eu perdi 6 meses da vida o tempo de volta dos meus filhos. Então, assim, eu tirei esse ano também para poder me dedicar muito mais, enfim, à família. Eu tenho atividades na fruticultura, então isso também demanda certa parte do meu tempo, e essas atividades eu divido com Lara, né, que é a principal atividade dela. Sou advogado, como eu lhe disse, né? Então voltei a advogar, voltei a exercer. Tem outras atividades empresariais que também demandam, e claro que eu continuo na política. Enfim, eu posso não ter o mandato, mas o bom político e o líder de verdade não precisa de mandato para fazer a diferença. Precisa da vocação, precisa da vontade. Então, sempre que o prefeito Simão me chama para participar da inauguração, seja ele ou qualquer um dos outros prefeitos que a gente tem espalhado em Pernambuco, faço questão de poder estar presente, de poder estar ajudando. E a gente vai, em 2024, enfrentar outra eleição, pedir a Petrolina confiança mais uma vez para poder reeleger o prefeito Simão, os nossos vereadores, como vamos fazer campanha em todo o estado. E também, Miguel, independente de essa convocação, né, de Simão ou dos outros prefeitos, está também aí nas bases, né, conversando aí pessoalmente com deputados, senadores, para que as emendas sejam aprovadas. Os projetos, né? Os projetos estão sempre... Não, né? Com certeza. Aí. E aí eu vou te perguntar, depois disso tudo, agora, hoje, nesse momento, o que te move? Em relação a quê? A sua vida. A sua vida. Novos projetos, novos desafios. Eu vou passar por um momento, Nélia, de 4 anos, enfim, 3 agora, porque esse já passou, que eu não posso disputar. Aqui em Petrolina até tem muita dúvida disso. Por que você não disputa em 24? Eu já fui reeleito prefeito em 2020. Pela lei, você não pode disputar 3 mandatos seguidos. Sim. Então, assim, eu não irei disputar mandatos em 2024, o que me deixa só como pretenso candidato a qualquer coisa, seja o que for, em 2026. Então, nesses próximos 3 anos, eu de fato assim, mentalizei, me planejei para me dedicar muito à minha atividade empresarial, minha atividade profissional, de poder, obviamente, continuar atuando na política
num outro âmbito, de uma forma mais de bastidor, mas você vê, a gente conseguiu agora, através da força política, da articulação política do nosso grupo, ter uma inserção maior na capital, no Recife. Antônio virou secretário, lá na gestão do prefeito João Campos, então isso também tem uma repercussão em todo o estado e isso vai reverberando nas eleições de 24 e, consequentemente, na de 26, mas se você me perguntar do ponto de vista empresarial, eu tenho minhas metas. E do ponto de vista político, eu continuo tendo as minhas ambições de poder disputar novos mandatos. Eu me identifiquei muito com assim, o ramo executivo, né? Porque você tem o executivo, prefeito, governador e presidente, e tem o legislativo, vereador, deputado, senador e por aí vai. Então, assim, nada contra o legislativo. Gostei da minha experiência como deputado estadual, mas a oportunidade de você ser o executor, de você estar ali no dia a dia do problema, chegando junto na vida das pessoas, isso é algo assim, que mexeu muito comigo. Então, se eu tiver a oportunidade de disputar novos cargos executivos no futuro, sem dúvida alguma estarei pronto. Uma das coisas que eu ia citar enquanto você prefeito, Miguel, fugindo um pouco agora dessa, porque você já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, você já respondeu agora. Mas deixa eu dizer, uma coisa que eu queria parabenizar você e Lara é do Transforma Petrolina. Ah, foi muito legal. Porque, gente, eu sou fã do Transforma Petrolina. Eu sou apaixonada pelo Transforma Petrolina. E assim, 10 vezes para ir no programa Perfil pode 20. Porque eu acho assim que foi transformador. Foi. Né? E chegou naquele momento da pandemia, e eu achei muito interessante porque uma advogada tinha me passado um zap e tinha dito: Nélia, eu estou muito preocupada porque tem muita gente pedindo muita coisa. Naquela época se pedia muito cesta básica, né, e etc. Mas assim, tem muita gente indo distribuir no mesmo lugar, porque não existe uma centralização. Falei, calma, que o Transforma Petrolina vai fazer essa parte. Isso. E foi o que o Transforma Petrolina fez, né? Então, parabenizar vocês, porque realmente é um programa. Obrigado. E quando a gente pensou no Transforma, né, por mais que tenha sido feito pela nossa gestão, foi uma decisão nossa na partida já, que não era para ser vinculado à prefeitura, porque não poderia ser algo de uma gestão ou de duas gestões. Tem que ser algo que a cidade abraçasse, porque a alma do Transforma não é ser vinculado à imagem de um político, é ser vinculado à imagem da solidariedade. Que eu, você, enfim, todos nós possamos dar a nossa contribuição de ajudar o próximo. E saber que vai ser bem destinado. E que vai ter a perenidade, né? Então isso que é importante. Muito bacana. Miguel, o papo foi super bacana. Amei, adorei, né? Para finalizar, qual é a frase ou palavra que lhe definiria? Como você se definiria? Eu queria também que você deixasse, como você já deu várias dicas, você já inspirou tanto, mas que você ainda deixasse aqui um recado. Não só para quem quer entrar na carreira política, né? Tem muito jovem que vai nos ouvir, mas assim, como pessoa também. Qual é uma frase ou uma palavra que lhe define? Não, acho que assim, não buscando definição própria, porque eu acho que a gente começou o programa já tentando responder essa, né? Mas tem uma frase que a gente herdou do meu avô Paulo, meu pai tem esse mantra muito firmado e passou para nós, filhos, e até na gestão mesmo aqui em Petrolina, enquanto grupo político, é que nada resiste ao trabalho. Então, não tem segredo, tem que trabalhar, tem que persistir, tem que ser resiliente, tem que ter humildade, tem que saber respeitar as pessoas e tem que ter foco naquilo que é importante para o momento, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para fazer tudo no tempo certo. E eu dizia isso no começo da gestão e digo isso sempre, de que uma grande gestão não se faz por um grande resultado, mas se faz por vários pequenos grandes resultados todo dia. Então a gente precisa vencer todo dia a sua missão, o seu dever de casa precisa ser feito de forma diária ali para a gente poder construir esse grande resultado que a gente almejou e que, modesta parte, acho que conseguimos sair da prefeitura com 93% de aprovação da cidade, enfim, a própria eleição de 22, a votação que a Petrolina me confiou, a mim, aos nossos candidatos, acho que também reverbera isso. Então, eu deixaria essa frase de que nada resiste ao trabalho como aí o fechamento. E acho que também, enfim, eu me considero jovem, né? Diz que jovem é só até 30 anos, mas eu ainda estou na margem de erro aí aos 33, principalmente para essa galera, enfim, dos 40 para baixo e principalmente ali entre os 15 a 25, tem que ter juízo na cabeça, não pode deixar esse celular, essa internet, enfim, encher a nossa cabeça de linguiça, de fumaça.
A gente tem o mundo inteiro para poder fazer a diferença. Ficar só enchendo o saco no Twitter, no Instagram, querendo ser famosinho, isso, não tenho nada contra quem faz disso, mas tem tanta coisa melhor para poder fazer da vida, para a gente poder fazer a diferença. A nossa classe mesmo, a política. Todo mundo gosta de meter o pau no político. Então entre na política, faça você a diferença. Sim. Se não for na política, seja num programa de rádio, seja o advogado, na engenharia, no direito, na medicina, onde for. Até na startup de tecnologia, já que a gente está falando disso. Então, acho que e também o que não dá, né, é para a gente se importar demais com a opinião de terceiros. Sim. Quem paga suas contas não é o fuxiqueiro, você não vai se casar com quem fala mal de você. Isso até é um negócio, né, que a escolha do parceiro é fundamental, parceiro ou parceira, seja lá, enfim, aí a opção da pessoa, porque você tem que ter ali a sua base, a pessoa que vai dar sustentação no bom e no ruim. É como diz o ditado, né? No bom todo é fácil, Isso. Tem que ser no ruim que você testa ali a resiliência de todos. Então, eu me preocupo muito, até como pai, que eu sei que meus filhos vão chegar num momento como esse, mas é pelos relatos que a gente vê da fragilidade, enfim, do até besterol. Da instituição família mesmo, família, né? Muitas vezes sendo provocadas, assim, Isso. sendo tentadas. Então, enfim, cabe a nós a responsabilidade de poder saber a sociedade que a gente quer daqui para frente e fazer essa diferença no presente, né? E não esperar que o futuro mude e a gente de braço cruzado, que não vai mudar. Miguel, muitíssimo obrigado, querida. Foi um prazer enorme, viu? Muito obrigado. Bom. Que papo bacana. E o escritório está à sua disposição. Espero que tenha gostado. Obrigado. Olha só, a gente vai encerrar esse episódio, né, da Midpoint, a vida de Pornélia Lino. A gente espera que você já esteja inscrito no canal, né? E não perca, tá? Porque esse episódio tá bacana e vem mais novidades por aí. Até a próxima.